Olá, seja bem-vindo a esta aula de álgebra, mais especificamente álgebra linear. Eu sou a professora Débora Kirneve, eu sou mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática e hoje especificamente nós vamos abordar sobre uma aula de matrizes. Você pode ter visto já esse conteúdo durante a educação básica. Nós vamos contemplá-lo por meio de resolução de problemas, na qual nós vamos introduzir o conceito de matrizes e posteriormente trabalhar com as suas operações, como adição, multiplicação de matrizes. Então, nós vamos dar início agora conhecendo a primeira situação problema, a situação que vai nos introduzir esse conteúdo. Bem, em uma editora, a venda de livros de matemática, física e química pode ser expressa por meio da tabela a seguir. Então, nós temos aqui a tabela na qual nós temos os tipos de livros que estão sendo expressos, como matemática, física e química. E nós temos aqui um período de tempo, na qual nós temos aqui os meses de janeiro, fevereiro, março e as respectivas quantidades destes exemplares. Essa quantidade representa a venda desses livros. Bem, a questão levantada é a seguinte: qual a representação matricial para os dados apresentados? Então, nós temos que utilizar essa representação de matrizes para explicitar. A segunda pergunta: que tipo de matriz que nós temos? Então, nesse momento, você precisa refletir a respeito disso. Então, é recomendado que você pause o seu vídeo e reflita a respeito dessas duas perguntas e tente respondê-las, fazer uma representação a respeito. Nós vamos prosseguir, dar continuidade, para que depois você confronte com esse resultado que você obteve. Então, verificando a solução para a nossa situação problema, nós temos o seguinte: essa é a nossa tabela. E quando nós temos uma tabela, os dados, se nós extrairmos, então, as informações dos livros, matemática, física e química, e dos meses, vai sobrar os valores numéricos. Esses valores numéricos, eles podem ser representados por meio de uma notação específica, que é a notação matricial. Então, eu considero aqui uma matriz, eu estou dando uma nomenclatura para essa matriz, estou chamando ela de matriz A. Ela vai ser do tipo 3 por 3. O que significa esse 3 por 3? Isso já corresponde à pergunta: que tipo de matriz temos? Quando nós ordenamos as matrizes, nós consideramos linhas e colunas. Neste caso, nós temos aqui 3 linhas e 3 colunas. Então, nós temos aqui uma matriz 3 por 3, na qual a primeira parte aqui nós temos a indicação das linhas e a segunda parte nós temos a indicação das colunas. Depois que nós fizemos essa indicação do tipo da matriz, nós temos aqui os valores, as entradas. Então, aqui corresponde a primeira linha e a primeira coluna, que é o dado da nossa tabela. Depois, nós prosseguirmos, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, e continuamos desta mesma forma. Agora, para a segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e a última linha, que no caso seria terceira linha e primeira coluna, terceira linha e segunda coluna, terceira linha e primeira coluna. Se nós fôssemos pensar que tipo de matriz é essa, nós podemos entender que ela é do tipo quadrangular. Então, se ela é do tipo quadrangular, ou seja, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, nós podemos simplificar a sua notação e chamá-la de ordem 3. Então, é uma matriz de ordem 3. Se nós tivéssemos uma matriz, por exemplo, 4 por 4, seria ordem 4. 5 por 5 seria ordem 5. E assim sucessivamente. Com relação às notações, nós adotamos aqui o parênteses. Então, essa matriz, ela foi representada pela notação com parênteses. Isso seria equivalente a uma notação usando colchetes.
Então, é possível que você encontre as duas formas de representação para essas matrizes. Bem, então, essa situação problema, ela nos permitiu analisar em qual contexto nós podemos identificar uma matriz. Então, quando você tem uma disposição de organização em linhas e colunas, você pode associar isso a uma representação matricial e, a partir disso, você também pode aplicar, dependendo do contexto, as operações com matrizes. Entretanto, é possível que nós consigamos a construção de uma matriz por meio de outras formas, não necessariamente por meio de um contexto. Então, nós vamos agora fazer algumas atividades na qual nós vamos introduzir esses contextos. A primeira atividade é a respeito da lei de formação. O que seria a lei de formação? Se nós pensarmos que eu posso ter uma regra para compor uma matriz, então eu não estou partindo de uma situação contextualizada, e sim de uma lei de formação, é uma regra. Então, nós temos aqui duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Para essas matrizes foram dadas as seguintes leis de formação. Então, para a matriz A, vai ser a matriz AIJ, 3x3, está aqui. A IJ é dada por 1 se I for igual a J, 0 se I for diferente de J. Agora, nós vamos compreender o que significa esse I e J. O I é a entrada da linha e o J é a entrada da coluna. Como que nós vamos representar isso? Bem, nós precisamos de uma notação. Então, por exemplo, a matriz A, eu posso representá-la pela seguinte forma. Eu vou pensar nas entradas que ela possui e cada entrada vai ter uma disposição de linha e coluna. Então, eu vou ter aqui A, primeira linha, primeira coluna, A, primeira linha, segunda coluna, A, primeira linha, terceira coluna. Nós vamos ter também agora, como ela é do tipo 3x3, então eu vou ter 9 entradas. Na segunda, eu vou ter A, segunda linha, primeira coluna, A, segunda linha, segunda coluna, A, segunda linha, terceira coluna. E por fim, eu vou ter aqui A, terceira linha, primeira coluna, A, terceira linha, segunda coluna, A, terceira linha, terceira coluna. Então, como foi dada na lei de formação A e J 3x3, cada A que eu substitua o I e o J, eu tenho uma entrada. Então, A1, A12, A13 é as substituições que eu posso fazer para esse A e J tal que ela seja 3x3. Agora, no segundo passo, para cada posição que eu tenho que analisar o I e o J. I igual a J, por exemplo, como está explícito aqui. Então, onde eu tenho I igual a J? A1, A22, A33. Onde eu tenho A diferente de J? Então, eu tenho aqui nas outras partes o 2 e o 1, o 3 e o 1, 1 e o 2, 1 e o 3, 2 e 3, 3 e 2. Então, o I é diferente do J. Para essas outras entradas, então, eu tenho uma regra diferente, que seria a segunda regra. Bem, então, se nós fôssemos aplicar a nossa lei de formação para essa matriz, o que eu posso obter? Então, se eu aplicar a lei de formação, eu vou ter A, tal que A e J 3x3, e eu vou seguir a regra que foi dada. 1, se I for igual a J, então substituir nas posições que eu tenho indicada, que corresponde a primeira linha, primeira coluna, a segunda linha, segunda coluna, a terceira linha, terceira coluna. E 0 se foi considerada as demais entradas, onde I é diferente de J. Então, nas outras entradas, que temos os valores diferentes, foi substituído pelo 0. E assim, nós construímos uma matriz que foi dada aqui, que corresponde, então,
a uma matriz que ela foi construída por uma lei de formação. Agora eu vou pedir que você retome a matriz B e, considerando que nós já explicitamos a respeito da matriz A, você faça a construção dessa matriz B a partir da lei de formação que foi dada. E a seguir nós vamos retornar e discutir essa atividade. Bem, então nós vamos retomar a nossa lei de formação para a matriz B, levando em consideração o que nós já vimos na matriz A. Então vamos voltar ao quadro. Você já viu que a composição, né, da linhas e colunas, IJ significa a entrada de linhas e colunas, e nós temos aqui então uma matriz B, IJ, 3 por 3, tal que B e J tem a seguinte lei de formação: I mais 2J se I for diferente de J, I menos 3J se I for igual a J. O que nós podemos fazer neste caso? Nós vamos acompanhar na Câmara de Documentos a composição dessa outra matriz. Acompanhe na Câmara de Documentos. Bom, nós temos aqui então que pensar nas entradas dessa matriz. Ela vai ser similar à anterior, só que nós temos agora o índice B. Então, se eu tenho o índice B, então eu tenho que considerar as entradas. Essa letra maiúscula e essa letra minúscula, elas são os diferenciais para anotação. Então, toda vez que eu estou indicando letra maiúscula, eu estou me referindo a uma matriz. Quando eu estou indicando a entrada dela, normalmente é letra minúscula. Então, eu vou ter aqui primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Depois, terceira linha,
primeira coluna. Depois, eu vou ter aqui a terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Então, veja, esse IJ foi utilizado, então, para representação, 3 por 3. Então, essa daqui também é uma matriz de ordem 3, ok? Se nós formos fazer a resolução, então, agora, nós vamos aplicar isso na resolução. Então, como que eu vou fazer essa aplicação? Então, bem, eu tenho que considerar se ela é igual ou se ela é diferente. Então, por exemplo, I diferente de J. Então, onde eu tenho I diferente de J? Eu tenho aqui B12, B13, B21, B23, B31, B32. Então, nessa parte, eu vou utilizar a regra que fala que I tem que ser diferente de J. I igual a J. Então, tem a regra I menos 3J. Então, vou aplicar isso, ó, no B11, B12, B13. Com essa indicação, eu já posso entender. Essa parte que eu tenho aqui, B11, B1, B22, B33, a gente fala que é a diagonal principal. Então, o que nós percebemos aqui? Que nessa diagonal principal, eu tenho todos os elementos que são iguais. E nas demais entradas, eu tenho os elementos que são diferentes. Então, destacando isso na nossa matriz, ó, diagonal principal, entradas com elementos iguais, regra dos elementos iguais, ok? Nas demais entradas, eu tenho a regra com os elementos diferentes. Então, ó, fiz um destaque com cores diferentes para nós identificarmos. Agora, eu vou substituir. Então, eu tenho aqui I mais 2 J's, identificando pelas cores em verde. Então, I nessa posição, ó, voltando lá. Vamos identificar em verde. 1, 2. Então, ó, I está valendo 1, J está valendo 2. Eu vou substituir de acordo. Então, 1 mais 2 vezes J, na qual esse 2 que está sendo, aliás, teria que ser a primeira regra. Então, eu tenho que identificar aqui, ó, I mais 2J. Então, se eu considerar aqui a operação, eu estou substituindo os valores de I e J. Aqui, na segunda entrada que eu tenho destacado em verde, I mais 2 que multiplica J. Qual que é o valor dessa entrada? 1, 3. Então, eu vou substituir. O 1 é o I, o 3 é o J. A primeira entrada, que faz parte da diagonal principal, que nós identificamos anteriormente. Qual que é a regra de formação neste caso? I menos 3J. Então, o I aqui vale 1 e o J vale 1. Então, ó, substituindo, nós temos esses valores. Agora, na segunda parte da diagonal principal, o I vale 2 e o J vale 2. Então, ó, substituindo, temos esse valor. E na terceira, I vale 3 e J vale 3. Então, eu tenho este valor. Depois que nós fizemos todas as substituições, nós podemos, então, fazer as operações. Agora, nós vamos voltar ao quadro para a gente analisar as operações. Acompanhe no quadro. Então, depois que a gente compreendeu, então, que essa substituição, que a matriz da B é dada por essas operações, na qual aqui a diagonal principal está atendendo a regra
do I igual a J e as demais entradas estão atendendo a regra do I diferente J. Então, nós substituímos todas as entradas de acordo com a sua numeração dada pelo índice B e J. E agora, depois que você faz a substituição, então você obtém essa primeira parte da matriz B. Qual que é o próximo passo? Depois que eu fiz todas essas substituições, eu vou resolver. Então, aqui na primeira entrada, na B1, eu tenho 1 menos 3 vezes 1. Então, eu vou fazer lá a primeira hierarquia, multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 1, daí vai ficar 3. Então, 1 menos 3 resulta em menos 2. Na segunda operação aqui na primeira linha, eu tenho 1 mais 2 vezes 2. Então, primeira multiplicação, 2 vezes 2, 4, mais 1, resulta em 5. Na terceira da primeira linha, eu tenho 1 mais 2 vezes 3. Então, eu tenho lá, primeira multiplicação, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora, na segunda linha, eu tenho 2 mais 2 vezes 1. Primeira multiplicação, 2 vezes 1, mais 2, 4. Agora, na segunda entrada da segunda linha, 2 vezes 2 menos 3 vezes 2. Então, primeira multiplicação, 3 vezes 2, 6. 2 menos 6 resulta em menos 4. Agora, a próxima, 2 mais 2 vezes 3. Primeiro, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Terceira linha agora. 3 mais 2 vezes 1. Primeira multiplicação, 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Depois, 3 mais 2 vezes 2. Primeiro multiplica, 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Na última entrada, eu tenho lá 3 menos 3 que multiplica 3. Primeira multiplicação, 3 vezes 3 vai resultar em 9. 3 menos 9 resulta em menos 6. Então, neste exemplo, nessa atividade, nós resolvemos aplicando as operações elementares. Então, em cada entrada, você tem que respeitar aquelas operações da aritmética, tá? Então, se você analisar as matrizes que foram dadas, nós temos ali, em todos os casos, nos nossos exemplos, foram matrizes do tipo quadrangulares, de ordem 3. E que, nesse caso especificamente, elas foram compostas por conta de uma lei de formação. Agora, nós vamos dar continuidade, nós vamos fazer uma próxima atividade, na qual nós vamos explorar algumas operações que nós podemos desenvolver aplicando o conceito de matrizes. Então, a atividade 2, você vai ter uma situação problema, e essa situação problema traz essa matriz, que é dada aqui, uma matriz do tipo 4 por 4, então ela tem 4 linhas e 4 colunas. E você vai ter que ver o valor da diferença entre a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, diagonal principal nesse sentido, diagonal secundária nesse sentido. Então, você vai ter um tempo para resolver e a seguir nós retornamos.
Bem, então agora nós vamos dar continuidade e nós vamos analisar a solução da proposta de atividade. Acompanhe. Bom, nós vimos agora que nós temos uma matriz 4x4, então ela tem 4 linhas e 4 colunas. Nós podemos dizer que essa é uma matriz quadrangular ou de ordem 4. E nós temos, então, a diagonal principal e a diagonal secundária. Uma observação a respeito de diagonal é que ela só é possível nas matrizes que são do tipo quadrangulares. Por quê? Se eu pensar numa matriz retangular, então eu não vou conseguir colocar uma representação na qual eu tenho uma diagonal. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tivesse aqui uma matriz do tipo 2x3, então eu tinha 2 linhas e 3 colunas. Quando eu tenho essa representação quadrangular, não é possível ter uma diagonal. A diagonal vai se restringir só aos tipos que são quadrangulares. Então, se eu observar aqui, qual que vai ser os elementos da diagonal principal? Então, eu vou grifar esses elementos. Vai ser o 2, o 6, o -1 e o -6. E os elementos dessa diagonal principal, eu preciso obter o valor dessa diagonal para fazer a diferença com a diagonal secundária. A diagonal secundária, então agora nós vamos destacar, seria o -5, o -4, o 0 e o 10. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é determinar a soma desses valores para que nós possamos fazer essa diferença. Então, diagonal principal, estou abreviando pelas iniciais. Então, eu tenho lá 2, que é o primeiro elemento, mais 6, que é o segundo elemento, mais -1, então eu vou indicar entre parênteses, mais -6, que também é negativo, então vou indicar entre parênteses. Então, fazendo aqui a adição 2 mais 6, 8, aí eu vou pegar a parte negativa, -1 com -6, -7, 8 menos 7, resulta em um positivo. Bem, agora nós vamos fazer a parte da diagonal secundária. Então, a diagonal secundária, nós temos o seguinte, tem lá o primeiro elemento que é o -5, normalmente a gente analisa a diagonal secundária nesse sentido, de baixo para cima, a diagonal principal de cima para baixo. Então, -5 mais -4, que é o segundo elemento, mais 0, que é o terceiro elemento, mais 10, que é o próximo elemento. Fazendo aqui a adição dos termos negativos, -5, -4, -9. Então, eu tenho aqui -9. Os termos positivos, 0 mais 10, resulta em mais 10. Fazendo aqui o saldo, resulta em 1. Bem, a nossa situação problema pergunta o seguinte, qual o valor da diferença entre a diagonal principal e a diagonal secundária? Então, refazendo o que está pedindo no enunciado, eu tenho diagonal principal menos diagonal secundária. Então, nesse caso, eu tenho lá 1 menos 1, isso resulta em 0. Então, veja, essa atividade foi proposta para que você veja essa característica na qual nós podemos atribuir apenas as matrizes que são de ordem quadrangular, ou seja, ordem 2, ordem 4, ordem 5 e assim sucessivamente. A gente pode falar que são de ordem n para dizer que é um número qualquer. E por que é importante conhecer o termo diagonal? Porque quando isso acontece, nós podemos aplicar determinantes
nós podemos aplicar o traço da matriz. Então, quando você somou ali a diagonal principal, que deu o resultado 1, também é chamado de traço da matriz. E que nós podemos ver algumas particularidades também a respeito de outras operações que possam ter esse termo no enunciado. Então, é importante você conhecer. Agora, nós vamos avançar nesse nosso contexto de matrizes e nós vamos ver um exemplo para nós tratarmos das operações com matrizes. Então, nossa próxima atividade, ela vai envolver já as operações de adição, subtração e alguns outros conceitos que podem ser envolvidos nessas operações. Então, eu vou apresentar para vocês uma retomada a respeito da adição. Então, como que eu realizo uma adição? Primeiro, eu tenho que ter duas matrizes do mesmo tipo. Elas podem ser de qualquer entrada, desde que ela seja com a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, tem aqui uma matriz A e aqui uma matriz B. Essa matriz A, ela tem entrada 3 por 3 e essa matriz B, ela tem 3 por 3. Então, o que é importante aqui na adição? Isso também se aplica à subtração. Então, o que nós fizermos aqui vai valer para as duas operações. É importante você entender que elas precisam ter a mesma quantidade de linhas e colunas. Se isso acontece, eu vou somar esses elementos termo a termo. Então, vamos analisar como isso acontece. Então, eu vou ter uma matriz C, que é o resultado, e ela vai ser resultado da soma de A mais B. Fazendo essa soma, então eu vou lá ter as entradas. Então, primeira entrada de A com a primeira entrada de B. Então, aqui o 1, que é a posição A11, com a B11, termo a termo. Então, eu vou somar e vai dar a primeira entrada da resultante, que é a matriz C. Então, 1 mais 2, 3. Repetindo o procedimento, 2 somado com 1, 3. Esse vai ser o próximo resultado que vai estar na nossa matriz C. Então, esse termo aqui, ele é o C, primeira linha, segunda coluna. Então, é o C1, 2. Está associado com A1, 2 e o B1, 2. Então, é posicional essa operação. O próximo. Então, eu tenho lá A1, 3 com C1, 3. Fazendo essa operação, eu tenho lá 3 mais 3 e isso resulta em 6. Se nós procedermos os demais, eu tenho que somar 5 com 1, 1 com o 3, 0 com o 0, 2 com o 3, 4 com o 0, 3 com o 3. Fazendo esse resultado, então, nós vamos ter a matriz C, que ela é a resultante da adição. Lembrando que, se for uma subtração, A menos B, eu vou proceder do mesmo modo, termo a termo, pois essa operação vai ser similar tanto para a adição quanto para a subtração. Agora que nós retomamos essa operação de adição de matrizes, nós vamos propor uma próxima atividade. Essa atividade, ela vai envolver esse conceito da adição e também a respeito da transposta. Então, veja no enunciado. Nós temos aqui 3 matrizes, a matriz A, B e C, e eu quero uma matriz resultante. Nós vamos ter que fazer aqui uma adequação, que é a matriz D. Essa matriz resultante, ela vai ser obtida a partir da construção de A mais B transposta mais menos C. E esse B transposta, o que significa? Se eu tenho aqui dada a matriz B, eu tenho que transpor, inverter linhas e coluna. Então, essa primeira linha vai ser a primeira coluna da transposta, essa segunda linha vai ser a segunda coluna da transposta.
Então, você vai ter um momento agora para desenvolver essa atividade, lembrando do conceito que nós apresentamos anteriormente, e a seguir nós vamos retornar para desenvolver essa atividade. Bem, então agora nós vamos discutir as formas de você resolver esse tipo de operação. Vamos voltar ao quadro para nós retomarmos o enunciado. Então eu tenho aqui as matrizes que foram dadas, né? E eu tenho aqui que resolver essa operação matricial. Então aqui eu tenho uma aritmética matricial. Eu tenho aqui uma B transposta que foi dada no enunciado, na qual eu tenho que fazer inversão. Eu tenho aqui A mais B transposta menos C e eu estou procurando a matriz resultante. Nós vamos fazer um primeiro caso de resolução na Câmara de Documentos. Acompanhe. Bem, como que eu posso proceder neste caso? Eu posso desenvolver por partes ou eu posso desenvolver simultaneamente. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar, se eu for fazer por partes, quais são as etapas? O B transposta, se eu for fazer a operação simultânea ou por partes, eu tenho que desenvolver de qualquer modo. Então, o que eu tenho aqui na B transposta? Esse Tzinho indica transposição. Então, eu tenho que trocar linhas e colunas. Então, ó, 0 e menos 1 é a primeira linha. Então, vai ficar 0 e menos 1, primeira coluna. 2 e 5 é a segunda linha. 2 e 5 vai ficar sendo a segunda coluna. Eu posso agora, a partir disso, aplicar
essa operação por partes. Então, posso fazer A mais B transposta. Então, aqui lembrando que eu estou procurando a resultante, né? Que seria uma matriz D. Então, eu posso fazer A mais B transposta. Então, quando eu resolvo isso, então, eu tenho lá a matriz A, que foi dada no enunciado, 2, 1, menos 3 e 4, mais a B transposta. Então, eu vou lá pegar o resultado da B transposta, 0, 2, menos 1 e 5. Lembrando que eu posso fazer isso termo a termo. Então, cada posição eu posso indicar. Então, 2 e 0, 2, 1 e 2, 3, menos 3 mais menos 1. Então, eu tenho lá menos 4, 4 mais 5, 9. Então, eu fiz essa primeira parte aqui da operação, A mais B transposta. Eu posso pegar esse resultado e fazer menos C. Então, eu tenho lá A mais B transposta. E eu posso entender esse menos C de duas formas. O menos C, ele pode ser a diferença termo a termo, ou ainda eu posso aplicar o menos C. Então, vamos voltar lá e fazer essa operação deste modo. Eu posso pegar esse menos C aqui e distribuir em todos os elementos do C, que seria a oposta. Então, a matriz oposta do C é aquela que eu troco os sinais. Então, lá, no C original, eu tinha 3. No menos C, eu vou ter menos 3. Na original tinha 0, 0 não altera o sinal. Eu vou ter lá menos 6 e eu vou ter menos 1. Então, eu tenho essa possibilidade. E o que eu posso fazer? Eu posso reescrever isso da seguinte forma: A mais B transposta mais menos C. Qual que é a diferença disso? Que eu distribuindo o sinal, quando eu faço a distribuição interna dos elementos, então eu tenho que considerar aqui uma operação externa que vai ser uma adição. E eu uso aqui, nessa resolução, o resultado já distribuído. Então, essa primeira parte eu já tenho uma resultante, que é 2, 3, menos 4 e 9, mais menos C, menos 3, 0, menos 6 e menos 1. Agora, eu posso fazer novamente termo a termo. 2 com menos 3, faço o saldo. Então, 2 com menos 3, menos 1. 3 com 0, 3. Menos 4 com menos 6, menos 10. 9 mais menos 1, 8. Bem, se eu fizer essa operação por etapa, eu vou chegar nessa matriz resultante. Entretanto, eu posso fazer essa operação de forma direta. Então, veja, por que eu posso fazer de modos diferentes e chegar ao mesmo resultado? Por causa das propriedades que são aplicadas às matrizes. E elas permitem que eu utilize a oposta, que eu faça primeiro a adição, depois a subtração. Então, eu tenho essa forma de fazer. Agora, a gente vai acompanhar no quadro uma segunda forma de resolver. Então, veja lá a forma que eu apresento. Ela é mais simples em relação à disposição dos resultados, porque nós fazemos as operações de forma direta. Então, se eu pensar aqui nas operações, eu tenho que, inevitavelmente, fazer a B transposta. Por quê? Eu tenho lá no enunciado
que eu tenho que resolver A mais B transposta menos C. E eu não tenho como fazer de forma de ordenar essa operação aritmética sem fazer a B transposta. Então, fazendo a B transposta, o segundo passo, eu vou realizar as operações. Qual que é o tipo de cuidado que eu tenho que ter neste caso? Eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando daí simultaneamente com a adição e com a subtração. E quando eu for fazer as operações termo a termo, eu tenho que tomar cuidado com o jogo de sinal. Então, fazendo essas operações e tomando esse cuidado com relação ao jogo de sinais, eu tenho o seguinte: 2 mais 0, 2 positivo, menos, que é o menos da operação de matrizes, o 3 positivo. Isso resulta, então eu tenho 2 menos 3, resulta em menos 1. Agora eu posso pegar a segunda entrada, 1 mais 2, 3. Menos 0 resulta em 3. Menos 3 com menos 1. Então, ó, veja, aqui é 1 mais. Então, eu tenho que pensar que eu estou juntando. Então, eu tenho menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 6. Então, agora esse menos 6 é dessa operação agora matricial. Tomando cuidado com o jogo de sinais. Então, eu tenho lá menos 4 com menos 6, menos 10. Agora, na próxima, 4 com 5, ambos são positivos. Então, isso resulta em 9. Menos da operação matricial, 1 positivo. Então, isso resulta em 8. Então, veja, quando eu faço uma operação matricial, eu tenho que tomar cuidado com esse jogo de sinais, aplicar corretamente, lembrando que eu tenho menos da operação matricial e às vezes eu tenho um jogo de sinal interno devido a essa operação matricial. Então, eu tenho lá agrupamento de termos positivos, agrupamento de termos negativos. Agora que nós já vimos a respeito dessa operação, nós vamos desenvolver uma próxima atividade na qual nós vamos aplicar esses conceitos numa equação matricial. Então, além de nós aplicarmos essas operações de adição e subtração com valores numéricos, fazendo uma adição, uma subtração, eu posso tratar de valores desconhecidos e resolver uma equação. Então, veja o próximo caso. Eu tenho aqui uma equação matricial. E nessa equação matricial, eu tenho uma matriz que eu estou chamando de x. Ela é um valor desconhecido. Então, como é que nós interpretamos isso daqui? É como se aqui eu tivesse uma matriz A mais uma matriz B. Isso é igual a uma matriz X mais uma matriz C. Então, você pode aplicar as operações do elemento oposto, aquele que você usualmente aplica nas matrizes, você pode utilizar similar nas equações, com valores reais, com valores numéricos. Então, você pode aplicar aqui o elemento oposto, agrupar alguns termos semelhantes e, a partir disso, resolver e encontrar esse x, que é o valor desconhecido. Então, eu vou dar um tempo para que você busque resolver essa equação matricial usando esses conceitos que eu apresentei e a seguir nós retornamos para discutir essa resolução.
Bem, então nós vamos dar continuidade e nós vamos resolver essa equação matricial utilizando as operações que nós podemos aplicar devido às propriedades que as matrizes satisfazem. Nós vamos fazer a resolução na Câmara de Documentos, acompanhe. Então, eu tenho aqui o enunciado que foi dado e nós podemos reconhecer essa equação matricial como nós indicamos anteriormente, como sendo uma matriz A mais uma matriz B, que é igual a uma matriz X mais uma matriz C. Nas operações com matrizes, eu posso aplicar o elemento oposto. O que significa isso? Que essa matriz C, que nós estamos indicando, eu posso inverter do lado da igualdade para o primeiro membro e quando eu fizer isso, ela vai ficar com sinal negativo, então vai ser a menos C, ou seja, a oposta de C. Então, eu posso entender isso como A mais B menos C. E isso tem que ser igual a uma matriz X. Eu posso também entender que se eu inverter os membros de posição, eu vou obter algo similar. Então, vai ser equivalente, o mesmo resultado. X é igual a A mais B menos C. Bem, então, agora que nós já aplicamos algumas propriedades que são possíveis para matrizes, eu posso pensar nessa solução. Lembrando que eu consigo aplicar a matriz oposta, né? Então, posso fazer o oposto, inverter de lado e subtrair ou adicionar, depende do sinal. Então, se eu troco de membro da igualdade, se ela era positiva, vai ficar negativa e vice-versa. E eu também posso agrupar termos semelhantes. Por exemplo, se eu tivesse aqui A mais 2A, eu poderia agrupar. Ou ainda, dividir por escalar. Escalar é um número, por exemplo, dividir por 2, dividir por 3, dividir por 5. Ou multiplicar por escalar. Então, tem algumas propriedades que eu posso aplicar quando eu estou fazendo essa operação. Ok? Nós, nesse caso, só fizemos a aplicação do elemento oposto, nesse nosso exemplo. Agora que nós já entendemos essa estrutura, eu vou substituir, então, o meu A, B e C pelos seus respectivos valores, que foi dado no enunciado. Eu já poderia fazer diretamente, desde que eu compreenda que isso está acontecendo. Então, nós isolamos essa matriz X no primeiro membro e nós vamos realizar, então, as operações de adição e de subtração. O modo mais rápido de se fazer uma operação dessa natureza é termo a termo, só que daí eu tenho que tomar cuidado com os sinais, como foi esclarecido nos exemplos de atividades anteriores. Então, ó, eu tenho aqui uma matriz A mais uma matriz B menos uma matriz C. Então, tem que lembrar que aqui é a adição e aqui é a subtração. E se for o caso, tem que fazer os agrupamentos por sinais, tá? Então, na primeira posição, então, que seria destacado neste campo, eu tenho lá menos 1, a recomendação é que seja substituído por parênteses, mais, por causa da operação matricial, menos 3, menos 2. Então, veja, quando é o menos e o mais da operação, eu estou indicando sem parênteses. Quando é um elemento, eu estou indicando com parênteses. Isso ajuda a não errar na hora de fazer a operação com os sinais, tá? E é importante escrever essa etapa aqui para que você não erre nesses cálculos. Agora, a segunda parte, a segunda entrada. Eu tenho lá 4 mais 5 menos 7. Terceira entrada, 5 positivo, mais 2, menos 2. Segunda linha agora. Na segunda linha, eu tenho 0, menos 1. Ó, o menos 1 foi indicado com parênteses. Por quê? Se eu posso depois ter alguma dificuldade com o sinal, indicando com parênteses, eu evito esse tipo de problema. Menos. Agora eu tenho o 8, ou menos 8, que é o próximo termo. Agora, segunda linha, segunda coluna. 2 mais 5 menos 1. Novamente, ó, parênteses, porque o menos 1 é negativo.
Terceira posição, 7 mais 3 menos 3. Menos 3 entre parênteses. Agora a terceira linha. Então, eu tenho aqui, ó. Primeira coluna, 1 mais 4 menos 1. Então, ó, menos da operação matricial, que é o primeiro menos 1, que é o do elemento. Agora, na próxima posição, menos 1, que é o termo, que é o elemento da entrada da matriz, mais 2, menos da operação matricial, 9, que é o termo que está sendo indicado. Última entrada, menos 2 entre parênteses, mais 2 positivo, que é da segunda matriz, menos 5, menos da operação e 5 positivo. Então, esse cuidado que nós temos que ter a respeito dos sinais faz toda a diferença, tá? Essa observação, essa anotação que nós fizemos foi para nós não errarmos na hora de fazer a operação com sinais. A gente vai finalizar esse cálculo no quadro. Acompanhe. Depois que você já faz as operações, substitui corretamente, então agora você vai fazer o agrupamento dos termos. Então, ó, eu tenho aqui menos 1 com mais 3 com menos 2. Então, neste caso, menos 1 com 1 menos 2 vai ficar 3 negativo, mais 3 resulta em 0. Na segunda entrada, 4 mais 5, 9, menos 7 resulta em 2. Na terceira, 5 mais 2 menos 2, isso resulta em 5. Agora, a próxima entrada, 0 mais menos 1, menos 8. Então, tenho menos 1 com menos 8, vai resultar em menos 9. Na próxima entrada, eu tenho, aqui é um cuidado que nós temos que ter. Eu tenho menos 1 e menos 1. Então, eu tenho que entender que isso daqui vai gerar um sinal positivo. Então, isso vai ficar 1 positivo. Então, 2 mais 5, 7, com 1 positivo, resulta em 8. Por isso que foi indicado reescrever com um sinal, para que nesse tipo, com parênteses, para que nesse tipo de situação você consiga fazer o jogo de sinal corretamente. Agora, na próxima também acontece, ó, eu tenho 7 mais menos 3. Então, aqui novamente nós temos que fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai ficar positivo, então fica 3 positivo. Então, 7 mais 3, então isso resulta em 13. A próxima, 1 mais 4, novamente é a questão do sinal. Menos 1 com menos 1. Então, faço jogo de sinal. Menos com menos vai ficar positivo, vai ficar 1 positivo. Então, 4 com 1, 6. No próximo caso, menos 1 mais 2, menos 9. Então, eu tenho aqui menos 10 negativo com 2 positivo, menos 8. Na última entrada, menos 2 mais 2, menos 5. Então, isso resulta em menos 5. Então, veja, essa matriz X é a matriz que eu tenho resultante. Como que eu posso validar essa equação matricial? Então, se nós pensarmos aqui na nossa operação, eu fiz uma resolução de uma equação e nós achamos uma matriz X. Nós resolvemos ali a equação matricial. Então, o que significa resolver essa equação matricial? Nós vamos agora fazer a verificação desse resultado. Acompanhe na câmera de documentos. Então, o que nós tínhamos lá no início? Nós tínhamos lá uma matriz A mais B, que tinha que ser igual a uma matriz C, ok? Então, se eu pensar aqui nessa questão inicial, tinha A mais B, que é, aliás, X mais C. Tinha que ser igual a isso. Então, nós vamos fazer a inspeção. Então, A mais B, o que nós temos? Eu tenho lá uma matriz menos 1, 0 e 1, que é essa primeira matriz, 4, 2 e menos 1, que é 5, 7 e menos 2. Então, essa daqui é a matriz A, mais a matriz B.
Então, eu tenho lá 3, 5 e 2, menos 1, 5 e 3, 4, 2 e 2. Fecha esse resultado. Então, o que acontece aqui? Se eu for fazer a verificação do primeiro membro, então eu vou somar esses resultados. Então, menos 1 com 3, 2. 4 com 5, 9. 5 com 2, 7. Agora, na segunda linha, 0 com mais menos 1, menos 1. 2 com 5, 7. 7 com 3, 10. Menos 1, aliás, 1 com 4, resulta em 5. Agora, menos 1 com 2, vai resultar em 1. Menos 2 com 2 vai resultar em 0. Então, esse daqui é o resultado do primeiro membro da equação. Então, esse é o primeiro membro. Nós achamos uma matriz X. Então, nós temos a matriz X mais C. A matriz X que nós encontramos, ela corresponde a 0, 2, 5, depois menos 9, 8 e 13, 6, menos 8 e menos 5. Somada com uma matriz C. Então, a matriz C é 2, 7 e 2, 8, menos 1, menos 3, menos 1, 9 e 5. Então, se eu fizer aqui essa operação, então nós vamos ter aqui a resultante, que vai ser equivalente anterior. Então, 0 com 2, 2, 2 com 7, 9, 5 com 2, 7, menos 9 com 8, menos 1, 8 com menos 1, 7, 13 com menos 3, 10, agora na próxima, 6 com menos 1, 5, menos 8 com 9, 1, menos 5. Então, aqui, menos 8 com 9, 1, menos 5 com 5, 0. Então, veja, nós fizemos aqui a verificação da equação. Então, quando você estiver resolvendo uma situação problema e for passível de confrontar esse resultado, você também pode substituir e verificar a validade da equação. Então, essas foram algumas aplicações envolvendo as operações que nós temos de adição e subtração. E agora nós vamos avançar e verificar uma nova situação problema, para que nós possamos aprofundar as operações matriciais. Então, vamos ao quadro conhecer essa próxima situação. Nós temos aqui que em um campeonato de futebol, um grupo era formado por 4 países: Brasil, Croácia, Austrália e Japão.
Observe os resultados na tabela a seguir. Então, o resultado dos jogos, né, corresponde ao seguinte. Brasil teve 3 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. A Croácia, 0 vitória, 2 empates e 1 derrota. A Austrália teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E o Japão, 0 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Bem, nós já vimos anteriormente que quando nós temos uma situação, problema como esta, eu posso representar esses dados da tabela por meio de uma representação matricial. Então, no slide a seguir, nós vamos verificar como nós poderíamos passar esses dados por uma representação. Então, eu poderia chamar de uma matriz A, na qual eu vou desprezar, então, os nomes desses países, essas denominações das entradas, e eu vou trabalhar só com os dados numéricos. Então, essa matriz A corresponde às entradas da tabela anterior. Então, nós indicamos aqui e, a partir disso, nós vamos trabalhar com o texto. Então, verifique o seguinte. Pelo regulamento, nós temos que cada resultado, vitória, empate ou derrota, tem uma pontuação respectivamente correspondente a 3 pontos, 1 ponto ou 0 ponto. A pergunta é: como podemos determinar o total de pontos de cada equipe aplicando as operações de matrizes? Então, eu vou pedir que você tente resolver. Se você não conhecer uma forma com matrizes, pelo contexto você pode calcular o resultado de pontos e, posteriormente, nós vamos confrontar a sua resolução com as operações de matriz. A seguir, nós vamos retornar para discutir, então, essa situação, problema.
Bem, então nós vamos dar continuidade na resolução da atividade proposta. Acompanhe no quadro. Nesse caso, nós já vimos anteriormente que nós tínhamos a matriz A, que está associada com vitórias, empates e derrotas. Então, essas são as quantidades que nós temos para cada situação. Nós temos agora, que foi informado, o total de pontos que cada uma dessas vitória, empate ou derrota equivale. Então, eu posso construir uma matriz B que vai estar associada com esse total de pontos. Mas nós vamos construir de modo que eu tenha lá 3 pontos para vitória, eu tenha lá 1 ponto para empate e 0 ponto para derrota. Nosso objetivo aqui é determinar com as operações de matrizes, como eu posso utilizar essa matriz B para fazer uma operação com a matriz A e obter esse total de pontos. Para isso, para nós então fazermos essa operação, nós vamos ver uma retomada, um exemplo da multiplicação de matrizes, que é o que nós adotamos nessa situação, que vai fornecer de uma forma ordenada, ou seja, organizada a partir dos dados do enunciado, utilizando as operações matriciais, o resultado de cada um desses times. Então, vamos primeiro fazer um exemplo a respeito. Acompanhe no quadro. Então, nosso exemplo precisa da relação entre produto de matrizes. Então, nós temos aqui 2 matrizes, A e B, e uma resultante, que nós chamamos de matriz C. Quando que é possível obter essa resultante? Se nós tivermos as matrizes, aqui eu tenho M por N, ou seja, aí eu estou usando letras para representar uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas, que pode ser diferente daqui da B, que está indicado por P vezes Q. O que é importante é que esse N, que é o número da coluna da primeira matriz, seja idêntico a esse P, que é o número de linha da segunda matriz. Então, o que nós precisamos observar? Se o produto dessas 2 matrizes vai ser possível quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, nós vamos analisar isso num exemplo numérico. Vejamos. Então, primeira parte, eu tenho aqui uma matriz retangular. Essa matriz é do tipo 2 por 3. Então, 2 vezes 3 quer dizer que é 2 linhas e 3 colunas. E a segunda é 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. O que é importante nós analisarmos? Que esse número 3, que é a quantidade de colunas da primeira matriz, tem que ser igual a esse número 3, que é a quantidade de linhas da segunda matriz. Quando isso acontece, eles são iguais, eu posso fazer a operação de multiplicação. E isso vai dar uma resultante. Essa resultante, que é a matriz C, ela vai ser do tipo 2 por 3, que são as demais entradas que nós temos. Então, nós vamos chamar isso de matriz A, que multiplica uma matriz B, e isso vai ser igual a uma matriz C. As entradas aqui, então, vai ser C, 1, 2, C, aliás, C1, C1, 2, C1, 3. Primeira linha. Segunda linha, C2, 1, C2, 2, C2, 3. Então, ela vai ser do tipo 2 por 3. Significa que quando eu conheço a quantidade de linhas e colunas, eu consigo verificar se é possível fazer a multiplicação e qual vai ser a quantidade de entradas da matriz resultante, ok? Essa é a primeira análise que nós fazemos. Agora, nós vamos iniciar, então, a multiplicação. Como que eu faço a multiplicação? Não é termo a termo, como nós vimos anteriormente lá para adição e subtração. Ela é de acordo com as entradas. Como que isso acontece? Então, ó,
Na primeira linha, na primeira coluna, eu tenho aqui o elemento C1. O C1, que vai ser a primeira entrada, ele é obtido fazendo a multiplicação, então C1 do 1 pelo 1, primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Então, vai gerar lá a primeira entrada, que é o C1. Então, tem que multiplicar o 1 pelo 1, o 2 pelo 2, o 3 pelo 1. E somar esses elementos. Então, a primeira entrada vai ser o resultado, então, dessa multiplicação. 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Fazendo essa operação, então, eu tenho 1 mais 4, que dá 5, mais 3, que dá 8. Então, lá na primeira entrada da matriz, eu vou ter o resultado 8. Agora, nós vamos prosseguir para a segunda entrada, na primeira linha. Então, agora nós vamos ter o elemento C1, 2. Primeira linha, então, observe, ó. Primeira linha, segunda coluna. Como que nós vamos proceder aqui? Então, eu tenho lá 1 vezes 2, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 0. Então, fazendo essa operação, eu tenho 2 mais 10, isso resulta em 12. Então, lá na próxima entrada, então, eu vou ter o resultado de 12, que é obtendo a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. Agora, nós vamos para a terceira operação. É a entrada C1, 3. Significa que eu tenho que multiplicar primeira linha e terceira coluna. Então, C1, 3. Eu tenho que fazer a operação 1 vezes 3, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 2. Fazendo essa operação, então eu vou obter lá 3 mais 6 mais 6. Isso resulta em 15, que vai ser a próxima entrada da matriz. Então, veja, eu tenho aqui essa entrada. Agora, nós vamos prosseguir e fazer a operação da segunda linha com a primeira coluna, que vai ser a nossa próxima entrada, que vai ser a C, segunda linha, primeira coluna. Fazendo essa operação, eu tenho 2 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 1. Ok? Então, 2 vezes 1 mais 5 vezes 2 mais 3 vezes 1 resulta em 15. Então, na minha próxima entrada, fazendo essa operação, eu tenho o resultado 15. Agora, nós vamos fazer a operação para a próxima entrada, que é a C2, 2. Então, eu vou ter lá 2 vezes 2, mais 5 vezes 5, mais 3 vezes 0. Então, ó, este termo com este, 2 vezes 2, 5 vezes 5, 3 vezes 0. Resolvendo essa operação, então, eu tenho lá 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25, 4 mais 25, 29. Então, na próxima entrada, o resultado vai ser 29. E por fim, então, na última entrada, eu tenho C, segunda linha,
terceira coluna. Então, eu tenho 2 vezes 3, mais 5 vezes 3, mais 3 vezes 2. Isso vai resultar, então, ó, 6, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 5, 15, 2 vezes 3, 6. Somando, eu vou ter o resultado de 27. Então, aplicando agora na próxima posição, isso resulta em 27. Então, veja, nós fizemos aqui, passo a passo, um exemplo de multiplicação envolvendo as matrizes. Entretanto, isso foi para você compreender o processo. Quando nós vamos fazer de fato, nós organizamos esses resultados de forma que na própria matriz eu consiga identificar essas operações. Então, agora nós vamos resolver o problema proposto e nós vamos fazer do modo usual, na qual você coloca já na organização da própria matriz esses resultados. Acompanhe no quadro. Então, nós tínhamos lá na nossa situação problema a matriz A e a matriz B. Então, nessa matriz A, eu tenho lá o total de vitórias, o total de empates e o total de derrotas. E nessa matriz B, eu tenho a quantidade de pontos para vitórias, empates e derrotas. Se nós analisarmos aqui, é possível fazer essa multiplicação? Então, aqui eu tenho uma matriz A do tipo 4 por 3. E eu tenho aqui uma matriz B do tipo 3 por 1. Então, veja, essa matriz B foi organizada desta forma justamente para ter compatibilidade aqui, ó, para fazer a multiplicação entre A vezes B, que é essa operação. Isso vai resultar uma C. Qual que vai ser o tipo dessa matriz C? Vai ser aqui 4 por 1, que é o resultado de pontos de cada time. Então, ó, quando eu faço a multiplicação A vezes B, primeira linha pela primeira coluna. Então, eu tenho aqui o resultado da primeira linha pela primeira coluna. Então, 3 vezes 3, 0 vezes 1, 0 vezes 0. Isso resulta em 9. Eu tenho aqui segunda linha pela coluna. Resulta em 2. Terceira linha pela coluna. Isso resulta em 4. E a última linha pela coluna resulta em 1. Esse resultado, que é a matriz C, é o total de pontos de cada um desses times. Então, veja, nós utilizamos aqui a operação matricial da multiplicação para fazermos um cálculo. Entretanto, essa operação de multiplicação pode ser aplicada em outros conceitos e ainda você pode fazer algumas expressões envolvendo matriz na qual você também aplica a multiplicação. Bem, então, nesta aula nós abordamos sobre as operações com matrizes, nós vimos as leis de formação, a obtenção de matrizes a partir de um contexto e nós resolvemos diferentes exemplos a respeito disso. Nós vamos ter outras aulas posteriormente, na qual nós vamos recorrer a esses conteúdos e nós vamos fazer mais resoluções de exercícios explorando outros conceitos de matrizes e também da álgebra linear. Então, eu conto com você, com a sua participação no nosso próximo encontro. Até a próxima!